Meu amigo, chega mais perto aqui da boleia porque o caos que eu vou te contar hoje aconteceu lá no interior de São Paulo. Numa daquelas cidadezinha miúda, feitas de rua de paralelepípedo e praça com coreto velho. Eu, Zeca Estrada, já tinha rodado muito por aquelas bandas, mas nunca imaginei que um dia fosse esbarrar numa história capaz de arrepiar até quem vive na estrada. E olha que caminhoneiro vê cada coisa que Deus duvida. Tudo começou num daqueles fins de tarde tranquilos, quando a gente encosta o caminhão para respirar um pouco. Eu tinha parado perto da praça principal, onde o povo se reúne para conversa fiada, música, carrinho de pipoca e cheiro de pastel fritando no óleo quente. Foi ali que reencontrei um rapaz que eu já conhecia de outras viagens. Ele sempre foi curioso com essas coisas de fantasma, lenda e fotografia esquisita. Naquele dia, ele me contou um negócio que até hoje me dá frio na espinha. O rapaz, que eu vou chamar aqui de Davi, era daqueles jovens que viviam fuçando fóruns na internet, lá nos tempos em que isso ainda era novidade. Ele dizia que nesses cantos digitais sempre apareciam umas fotos antigas, uns borrões estranhos, umas histórias de arrepiar, mas nunca tinha visto nada com os próprios olhos. Só que, certo dia, mexido pela curiosidade, ele tomou coragem e pediu a câmera digital emprestada do padrasto. A ideia era simples, tentar bater algumas fotos no cemitério da cidade. Só por brincadeira, dizia ele. Eu, que já rodei estrado bastante para saber que cemitério à noite nunca é lugar de brincadeira, já senti que vinha coisa pesada. Segundo ele, era uma sexta-feira, de março ou abril, noite fresca, luz fraca da lua. Davi estava com o melhor amigo, andando pela praça, conversando sem rumo. Era tarde, perto das 10 da noite. A música das barracas ainda ecoava, as famílias começavam a ir embora. Foi quando resolveram passar pelo cemitério, só para ver se dava alguma coisa nas fotos. No caminho, encontraram o irmão mais novo de Davi, acompanhado de outros 4 meninos. Todos animados, todos querendo ir junto. Davi até tentou dizer que não era lugar para criança, mas você sabe como é. Teimosia de jovem é bicho difícil de segurar. Eles foram caminhando até o muro do cemitério. Entraram por um canto lateral onde a cerca estava meio caída. Lá dentro, o silêncio era tão grande que até o som dos passos parecia exagerado. O cemitério tinha 2 partes, uma nova, mais aberta, onde ficavam as lápides recentes, e uma antiga, cheia de estátuas gastas, túmulos tortos e pinheiros altos que bloqueavam a claridade da lua. E foi justamente para essa parte escura que eles foram primeiro. Davi disse que batia foto de tudo, chão, estátua, árvore, qualquer canto que desse a impressão de sombra estranha. Mas não sentiam nada, nem um arrepio. Quando estavam quase desistindo, resolveram voltar. Passaram pelo corredor que dividia as 2 partes e começaram a brincar, dizendo que o cemitério não tinha nada demais. Riram alto, meio aliviados, meio decepcionados. Foi então que o irmão dele parou seco. Congelou no meio do caminho. O menino mirava a sombra de um pinheiro com os olhos arregalados, como se tivesse visto o impossível. A voz dele falhou. O rosto empalideceu e as mãos começaram a tremer. Até que ele falou quase gritando: "Tira a foto! Ela tá ali!" Ninguém mais viu nada naquela hora. Só o menino. Davi, meio sem entender, levantou a câmera e bateu a foto. Depois disso, ninguém quis falar do assunto até saírem do cemitério. O silêncio deles pesava mais que o ar frio daquela madrugada. De volta para casa, ligaram a câmera no computador. Chamaram a mãe, o padrasto, todo mundo curioso. As primeiras fotos eram só coisa comum, túmulos, árvores, estátuas. Mas a última... meu amigo, a última era diferente. Atrás de uma tumba recém-feita,
dava para ver uma névoa branca, fina, que tomava forma de uma mulher ajoelhada, vestido longo, cabelos lisos caindo pelos lados, cabeça baixa, perna dobrada, como se estivesse chorando. E ali termina a primeira parte do nosso causo. Sem pressa, sem presságio, só o começo de um mistério pesado, nascido no silêncio de um cemitério paulista. Pois bem, meu amigo, depois daquela noite em que a foto apareceu na tela como se tivesse vida própria, Davi contou que ninguém dormiu direito. A casa ficou num silêncio estranho, pesado, como se cada um ali tivesse entendido que aquela imagem não era brincadeira de criança. Mesmo o padrasto, que riu nervoso e disse que era montagem, ficou olhando para a foto mais tempo do que queria admitir. Aquela névoa dando forma à mulher ajoelhada tinha algo de real demais, dolorido demais, como se ela estivesse presa num momento que não acabava nunca. Davi, inquieto por natureza, passou horas encarando a imagem. Disse que não era só medo, era uma sensação de responsabilidade, como se tivesse capturado algo que não devia. O irmão mais novo, o único que viu a mulher antes da foto, também não quis conversar muito. Passou o resto da noite quieto, olhando para o chão. Nem quis brincar no dia seguinte. Quando o sol nasceu, Davi acordou com uma ideia fixa na cabeça. Ele precisava voltar ao cemitério, mas dessa vez sozinho e durante o dia. Eu entendi o sentimento dele, porque caminhoneiro também vive disso. Às vezes você vê alguma coisa na estrada que não faz sentido nenhum, mas se não encarar de frente, essa coisa te acompanha para sempre. E ele sabia que a única maneira de se livrar daquela angústia era voltando ao lugar onde tudo aconteceu. Ele voltou naquele sábado mesmo, caminhando devagar até o portão principal. No claro do dia, o cemitério parecia outro lugar. Nas fotos que me mostrou anos depois, dava para ver as lápides novas, a terra fresca, as flores coloridas que os familiares deixavam. Ali, o medo parecia bobo, mas ele sabia que não era. Seguindo a imagem da foto, encontrou a tumba que havia aparecido ao fundo. Era de um homem. Data recente. Tinha morrido no ano anterior. Ele olhou em volta e começou a notar outros túmulos com o mesmo sobrenome. Foi então que achou a lápide da mulher e do bebê. Era uma lápide diferente, cheia de enfeites de cisnes, como se alguém quisesse manter a memória dela suave, bonita. Mas nada naquela história era bonito. Davi sentiu isso no estômago. Leu os nomes, as datas e percebeu que aquela família inteira tinha morrido no mesmo ano, no mesmo mês. Ele não conhecia a história, mas a mãe dele conhecia. E quando ele chegou em casa e perguntou, a verdade veio como um soco. A mulher, o marido e o bebê tinham sofrido um acidente terrível. Tinham parado no acostamento da estrada, não se sabia por quê, e ela saiu do carro para falar com o marido pela janela. Nesse momento, outro carro surgiu, veloz demais, dirigido por jovens que voltavam de alguma farra. O impacto foi tão forte que o homem e o bebê morreram ali mesmo. A mulher foi arrastada por metros e metros, se partindo pelo caminho. Uma tragédia que a cidade nunca esqueceu. Quando Davi ouviu isso, tudo fez sentido de um jeito ruim. A postura da mulher na foto, ajoelhada, de costas, como se buscasse algo perdido. Talvez a família, talvez pais, talvez ninguém. Aquele pensamento fez ele estremecer. Contou que ficou dias revivendo a cena na cabeça, lembrando da voz do irmão tremendo, lembrando da imagem branca ao fundo. Todo mundo que viu a foto ficou impressionado, mas nenhum deles conseguiu entender exatamente o que ela estava fazendo ali. Com o passar das semanas, a história começou a se espalhar pelo povoado.
Amigos, vizinhos, conhecidos, todo mundo pedia para ver a foto. Uns diziam que era montagem, outros que era espírito em penitência. Outros ainda preferiam nem comentar. E cada vez que alguém via, Davi sentia a mesma mistura de medo e respeito. Ele tinha algo nas mãos que não pertencia ao mundo dos vivos. Mas o que ele não esperava era que essa foto, guardada com tanto cuidado, acabasse escapando das mãos dele. Um dia, por confiança boba ou descuido de jovem apaixonado, ele emprestou o disco com a imagem para a namorada da época. Ela queria mostrar para a família, garantiu que devolveria rápido. Só que não devolveu nunca mais. Depois disso, eles se afastaram e perderam contato. A foto sumiu para sempre. E é aqui, meu amigo, que a história dá aquela virada que deixa a espinha gelada. Porque mesmo sem foto, sem prova nenhuma, a sensação que Davi carregava não foi embora. Pelo contrário, a partir do dia em que perdeu a imagem, ele começou a sentir que alguma coisa ainda caminhava ao lado dele. Como se aquela mulher ajoelhada, presa entre mundos, tivesse encontrado nele a única testemunha. E é justamente nesse ponto que a nossa história anda para um lado mais escuro. Agora aperta bem o cinto aí, porque é daqui para frente que a história de Davi começa a pesar de verdade. Até então, tudo era lembrança, susto, fotografia perdida. Mas depois que aquela imagem sumiu das mãos dele, a vida do rapaz pareceu tomar um rumo mais sombrio. Ele me contou que, nas semanas seguintes, sentia como se algo estivesse sempre um passo atrás. Não era visão, nem forma humana. Era só uma presença. Um silêncio acompanhando outro silêncio. Como se alguém estivesse observando sem querer ser visto. As noites passaram a ficar longas demais. Ele tentava dormir, mas era comum acordar de repente com aquela sensação ruim de que tinha alguém no quarto, quieto, imóvel, esperando alguma coisa que ele não sabia dar. O irmão menor também começou a ter pesadelos, mas não falava sobre isso. Só aparecia na cozinha de madrugada com os olhos inchados, dizendo que tinha ouvido alguém chorando perto da janela. A mãe deles achava que era trauma do cemitério, mas Davi sabia que era outra coisa. Uma noite, ele acordou sentindo um vento gelado passando pela casa, mesmo com as portas fechadas. Levantou devagar, ainda atordoado, e viu o irmão parado na sala, encarando o corredor escuro que levava aos quartos. O garoto não piscava. Quando Davi tocou seu ombro, o garoto sussurrou com a voz mais fina que ele já tinha ouvido. Ela está procurando alguém. Ele perguntou quem, mas o irmão só balançou a cabeça e voltou para o quarto sem explicar. Aquilo mexeu com ele. O irmão nunca falava da foto, nunca tocava no assunto desde aquela noite no cemitério. E agora dizia que ela estava procurando alguém. Davi começou a pensar que talvez a imagem tivesse deixado mais do que um registro. Talvez tivesse aberto algum tipo de porta, alguma ligação com aquilo que não pertence mais ao mundo dos vivos. Uma ligação que ele não sabia como fechar. Foi quando a mãe contou uma coisa que ele não sabia. No dia em que a família morta sofreu o acidente, a mulher havia sido vista ajoelhada no acostamento, minutos antes do impacto. Um motorista que passava disse que ela parecia procurar algo no chão, como se tivesse deixado cair alguma coisa importante. Ninguém soube explicar. Talvez estivesse passando mal, talvez tivesse perdido um objeto. Ninguém viu exatamente o que aconteceu depois. Só o estrondo, o carro destruído e a tragédia marcada para sempre na memória da cidade. Essa informação atormentou Davi. A postura era a mesma da foto, ajoelhada, cabeça baixa, mãos próximas ao chão.
Ele começou a imaginar se aquela imagem capturada à noite não era só uma aparição, mas uma repetição infinita dos últimos segundos da mulher viva, presos em algum canto da memória do cemitério, como se ela estivesse condenada a procurar eternamente algo que nunca encontrou. O tempo passou, mas as presenças não diminuíam. Ele evitava o cemitério, evitava falar da foto, evitava até olhar para a janela à noite. Mas quanto mais tentava esquecer, mais parecia sentir. Ele dizia que a casa tinha ficado fria, silenciosa demais, que às vezes via o irmão encarando o nada, como se ouvisse passos onde não havia ninguém. A mãe começou a notar que todos estavam tensos, mas não imaginava o tamanho do peso que caía sobre eles. Foi aí que aconteceu a pior noite de todas. Davi estava sozinho no quarto, tentando ler alguma coisa para distrair a cabeça, quando ouviu um barulho leve, quase um arrastar vindo do corredor. Primeiro pensou que fosse o cachorro, mas lembrou que ele dormia do lado de fora. Depois, achou que fosse o irmão indo ao banheiro, mas o barulho não parecia de passos. Parecia alguém deslizando pelo chão, como roupas raspando na madeira, lentas, pesadas. Ele ficou imóvel. O som se aproximava e, quando chegou do lado da porta, tudo parou. O silêncio caiu como uma pedra. Davi contou que sentiu o ar gelar, como se estivesse dentro de um frigorífico, e então veio o cheiro. Um cheiro de terra molhada, de flor murcha, de coisa antiga. O mesmo cheiro que ele sentiu no cemitério naquela noite. O mesmo cheiro que ele sentiu ao olhar a foto pela primeira vez. Ele sabia que não deveria olhar, mas olhou. A porta estava entreaberta, deixando só um risco de luz escapar para o corredor. E nesse risco de luz, ele viu um pedaço de tecido branco arrastado no chão, parado, imóvel, como se alguém estivesse ajoelhado exatamente atrás do vão. Ele piscou, o coração disparado, e o tecido sumiu. O corredor ficou vazio. Mas a sensação, essa ficou ali, colada nas costas dele. Na manhã seguinte, Davi estava decidido. Precisava entender por que aquilo estava acontecendo, por que ela, seja lá quem fosse, o seguia mesmo depois da foto ter sumido. Só que a resposta viria de um jeito que ele jamais esperava. E é aqui, meu amigo, que essa história chega no ponto mais escuro, no momento em que tudo parece perdido, antes da última virada. Agora, meu amigo, vamos chegando no trecho final desse caos que Davi me contou ali na beira da boleia, numa madrugada qualquer, enquanto a gente esperava o caminhão esfriar. Ele já estava cansado daquilo tudo, exausto de sentir a presença daquela mulher que parecia presa entre o antes e o depois. E quanto mais tentava seguir a vida, mais sentia que ela vinha junto, como se carregasse a última lembrança dela no bolso, mesmo sem ter a foto. Foi numa tarde silenciosa, quando a mãe e o irmão tinham saído, que Davi tomou uma decisão dura: voltar ao cemitério e tentar encerrar aquilo de alguma forma. Ele sabia que não existia resposta simples, mas algo dentro dele dizia que aquela mulher não estava ali à toa. O sol estava alto, mas o ar parecia pesado. Ele entrou pelo mesmo portão de antes, caminhando devagar, observando cada lápide, cada flor, cada sombra. Chegou até a tumba do homem e depois a da mulher e do bebê. Ficou parado diante dos enfeites de cisnes, tão bonitos e tão tristes. E ali, pela primeira vez, percebeu algo que nunca tinha visto direito. No chão, bem ao lado do túmulo, havia um pequeno espaço onde alguém parecia ajoelhar com frequência. A terra estava mais funda, mais marcada, como se alguém voltasse ali noite após noite, repetindo a mesma posição da foto. Davi respirou fundo
e falou em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém vivo. Eu não tirei a sua paz. Eu só mostrei o que já estava aqui. Se a senhora está presa a esse momento, não sou eu que posso libertar, mas posso pedir para que a senhora volte a descansar. Ele disse isso sem saber se funcionaria, sem certeza nenhuma. Mas enquanto falava, sentia o ar ficando menos pesado, como se tivesse tirado um peso do peito. E foi aí que a lembrança da tragédia bateu forte. A mulher, arrastada na estrada, separada da família sem chance de despedida. Talvez fosse isso que ela buscava. Aquilo que nunca conseguiu segurar nos últimos segundos de vida. Talvez fosse aquela sensação de perda que a mantinha ajoelhada, procurando algo que jamais encontraria. Davi ficou ali parado por longos minutos, até sentir que era hora de ir embora. Caminhou pela parte antiga do cemitério, observando as estátuas gastas e as árvores altas, sem sentir mais aquele arrepio que sempre o acompanhava. Parecia que o lugar tinha se aquietado um pouco. Não estava leve, mas estava menos sombrio. Quando voltou para casa, o irmão olhou para ele com um alívio que parecia inexplicável. Dormiu bem naquela noite. A casa ficou mais quente, mais viva, o cheiro de flores murchas deixou de rondar os corredores e, aos poucos, a presença desapareceu. Não completamente. Algumas coisas a gente nunca esquece, mas o suficiente para que todos pudessem seguir em frente. Davi cresceu, mudou de cidade, formou família. Às vezes, quando a gente se encontra, ele me conta que ainda pensa naquela foto. Não com medo, mas com respeito. Ele diz que acha que a mulher não queria assustar ninguém. Só queria ser vista. Só queria existir, além da dor. E, de certa forma, por alguns instantes, conseguiu. A tragédia dela encontrou testemunhas que não se esqueceram. E eu, que já vi muita coisa na estrada, aprendi uma lição com esse caos. Nem tudo que aparece na nossa frente está ali para fazer mal. Às vezes é só um eco de uma vida interrompida, uma história que insiste em não ficar no passado. E é por isso que eu sempre digo para o pessoal da estrada: respeite os lugares por onde passa. Respeite o silêncio dos vivos e dos que já foram. A gente nunca sabe quem ainda está procurando paz. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário aí embaixo. Conta pra mim se já passou por algum lugar que te deu arrepio ou se já viu algo que não soube explicar. Isso ajuda demais a manter a nossa roda girando. E não esquece de seguir o canal, porque aqui na Boleia do Zeca Estrada sempre tem um caos diferente esperando a próxima parada. E se quiser continuar essa pegada de arrepiar, assiste o último vídeo que eu escrevi, A Mulher Ajoelhada do Cemitério Paulista. Te espero lá na próxima viagem.